Olá pessoal, como estão? Tudo bem? Espero que sim. Vamos lá, começando aqui mais uma aula de Geografia. Eu sou o professor Paulo Mendes, e vou abordar contigo um dos assuntos que é sempre presente em vestibulares, no Exame Nacional do Ensino Médio. Então, para você que busca aí aquela revisão, já que o Enem está chegando, os vestibulares também estão chegando, bora nós aqui falarmos do que? Das migrações internas no Brasil. Então, a minha intenção aqui é tratar contigo basicamente do que? Retomar alguns conceitos sobre fluxos migratórios, tá? E logo em seguida partir para a análise da origem e destino. Então, quem saiu, saiu de onde e foi para onde? Quais motivos levaram essas pessoas a saírem de seus pontos de partida e quais motivos levaram-nas para o ponto de destino? E inicialmente, te convidar para olhar para esta figura aqui, analisarmos, juntos aqui a obra Os Retirantes do Cândido Portinari. Essa é uma obra de 1944, ela faz parte do movimento modernista, E ela ilustra muito nesse cenário a figura do retirante, ou daquela pessoa que num determinado momento no Brasil, mais especificamente do interior do Brasil e ainda geograficamente falando, de forma mais específica, do agreste e do sertão nordestinos, migraram para outras áreas. Então, este quadro que foi produzido em 44, ele vai expor bastante, essa ideia do sofrimento dos migrantes aqui. Então, você pode olhar pelas características. Esse quadro em si ele já foi tema, de algumas questões vestibulares. Então, as pessoas sempre muito magras, representadas aí com, aquela sensação do sofrimento, tal. Tem 9 figuras, neste quadro aqui. Então a questão da miséria, a questão da fome. Então isso é muito presente, ou foi muito presente no Brasil durante muito tempo. Então entendermos as origens, desses fluxos migratórios é aquilo que é fundamental para todos nós. E nesse momento específico aqui, então, enquanto professor de geografia, vou tentar contribuir contigo. Primeiro, só para recordar alguns elementos básicos, elementos básicos. Qual é a diferença entre imigrante e migrante? Então, lembrando, emigrar, sair do seu país de origem. Imigrar é quando você chega no país de destino, certo? Outra coisa fundamental, quando eu estou olhando as migrações internas, eu estou falando, o próprio nome é autoexplicativo, Estou falando de alguém que saiu do seu ponto de origem, então da sua cidade de origem, do seu município de origem, e foi morar em outros lugares. E aqui tem dois outros temas. A migração pendular, embora ela não tenha caráter de permanência, o que isso significa? É aquele cara que vai e volta todo dia, então ele não vai morar naquele determinado lugar, mas ele sai de um município e vai para outro e volta, no mesmo dia. E nós temos então, isto é um movimento que é conhecido como migração pendular, e nós temos a transumância. A transumância, se temos o êxodo rural, que é a migração campo-cidade, temos a transumância, que é a migração campo-campo. Então, olhando para as migrações, quais são os fatores principais das migrações? De maneira geral, são todos fatores de ordem econômica. Então, ordem econômica, busca por emprego, renda, melhores condições de vida, de maneira geral, é isso que faz com que as pessoas, ou fez com que as pessoas, a exemplo deste que vos fala, sair do seu ponto de origem, e ir para outro lugar. Outra coisa, responsável também, outros aspectos aí responsável por essas migrações. Guerras, conflitos étnicos ou nacionais, pessoas que estão sendo perseguidas, políticas, perseguições políticas ou religiosas, isso também tem causado essas migrações. Catástrofes naturais, furacões, terremotos, tsunamis, isso tudo tem, contribuído também para esses movimentos. E aí são chamadas de migrações forçadas. E as condições ambientais desfavoráveis, como secas, chuvas intensas, e aí hoje já tem até um outro tema, ou outro termo que é utilizado muitas vezes, que são chamados de refugiados climáticos. Veja, de maneira geral, os fatores de ordem econômica eles acabam prevalecendo, enquanto principais fatores das migrações.
Agora, quando nós percebemos esses outros elementos a partir do item 2 que está na sua tela aí, guerras, conflitos, perseguições, catástrofes naturais, aí nós vamos ter aquilo que é chamado de migração forçada, ok? Muito bem, outra coisa importante, então estou analisando o Brasil, né? Estou me posicionando numa análise sobre o território brasileiro. De maneira geral, as migrações no Brasil, elas têm sempre a mesma motivação, né? Então, motivadas por o quê? Por causas socioeconômicas ou por condições socioeconômicas. E aí então, né, nós também já temos algo que me parece bem tranquilo, né? A região cujo maior volume de migrantes, né, nós tivemos no Brasil é a região Nordeste. Então, Nordeste é a maior região de saída, né, de migrantes, pelo menos até o início dos anos 2000, quando nós vamos ter as chamadas migrações de retorno. Mas a partir daí, né, a gente analisa já já nesse espaço-tempo. Então, o Nordeste, né, com essa questão econômica, mas também aí principalmente o Agreste e o Sertão, que são sub-regiões do Nordeste, a questão da irregularidade das chuvas ou do clima tropical semiárido, né, acabou interferindo bastante nisso. Então bora lá para olharmos aqui, ó. Eu vou me reposicionar um pouquinho aqui e tal. Não creio que em geografia você vá ter, né, alguma questão que vá trazer uma especificidade tão grande, tal qual esta que eu coloquei aqui para você. Então, olhar o fluxo migratório, né, na primeira, segunda, terceira, quarta, quinta ou sexta fase, né, tal qual está descrito nessa tabela, mas ela serve bastante para observarmos algumas coisas, né? Então, se eu vou pegar lá no século 17 indo para o século 18, né, então vou ter como grande causa o que? A mineração, né? A região de saída da galera do Planalto Paulista e do Nordeste, a região de chegada, ou para Minas Gerais, Mato Grosso, Goiás. Uma segunda fase, século XIX, de 1810 a 1860, o café, né? Então, opa, o fenômeno que provocou a atração é o café. Fatores de repulsão, ou áreas de repulsão, as áreas de mineração. Para onde essa galera foi? Poxa, se o café entrou pelo Vale do Paraíba, né? Então vindo da região de Angra dos Reis, chegando até o interior de São Paulo, depois indo, né, para o sul de Minas e depois para o norte do Paraná, a região do Vale do Paraíba, São Paulo, né, trechos do Rio de Janeiro, né, fazem sentido aí. A terceira fase, ó, século XIX indo até o século XX, ok? 1860, 1930, 1869, 1930. E aí nós vamos ter dois movimentos, né? Pensando, né, enquanto causa o período áureo da cafeicultura paulista, então, né, de onde saíram as pessoas que vieram para cá? Do Nordeste e do Sul do Brasil, né? Principal área de chegada, o Oeste paulista. Extração da borracha, de onde saíram as pessoas? Do Nordeste e em especial, né, do Ceará. Para onde foram? Para a região amazônica. Da década de 30 até a década de 40, então um período aí de 6 anos, teve um surto algodoeiro paulista. Então, fenômeno, a atração está ligada a isso, né? Ao crescimento da produção de algodão. Onde? Né? De onde saíram as pessoas? De Minas Gerais e da Bahia. Para onde elas foram? Para São Paulo. Década de 40, anos 42 até 45, né, a chamada Batalha da Borracha. Então, de onde saíram as pessoas do Nordeste? Para onde elas foram? Para a região amazônica. E no pós-fim da Segunda Guerra Mundial, né, o grande fenômeno no Brasil é a industrialização e a grande área de saída, de novo, né, das pessoas é o Nordeste. E aí vindo principalmente é o Sudeste, né, o ponto de atração. Mais especificamente São Paulo e Rio de Janeiro. Então quando a gente vai olhando aqui para esse mapa, né, ele vai trazendo um tanto destas informações e aí a gente vai tendo o quê? Lembrando, ó, Brasil no século XIX, né, Brasil até o início do século XX, a economia brasileira era chamada de economia de arquipélago ou de arquipélagos econômicos. Portanto, o que, que nós tínhamos? Uma grande integração destas áreas de produção com, né, o mercado externo, mas uma baixa integração, né, com a
interregional, ou seja, entre as regiões, no sentido de que havia muita falta aqui de transporte de comunicação. Mas vamos dar uma olhada, né, de forma mais específica no século XX. Então, quando eu olho para o século XX, vamos lá, pós-fim da Segunda Guerra Mundial, 1950, 1970. Tá? Então, o que, que nós vamos ter aqui? Origem e destino, né? Olha só, setinhas do mapa. A maior parte da saída da galera do Nordeste vindo para o Sudeste. Alguma parte aqui saindo do Nordeste vindo para a Amazônia. E aqui uma região, né, do Sul vindo para a região norte do país. Para o Centro-Oeste, mais especificamente para o estado do Mato Grosso. Mas também lá, né, pegando Rondônia aqui, região norte. Então vamos olhar fatores de migrações do Nordeste para a Amazônia. Todos eles ligados aos projetos extrativistas, todos eles ligados às chamadas, né, frentes pioneiras, aquela ideia dos projetos de colonização, principalmente se nós pensarmos aí a partir dos anos 60 e mais especificamente a partir de 64, onde tem o plano lá dos militares que era o PIN, o Plano de Integração Nacional, o plano que era voltado para a ideia de colonizar para não entregar, né? Então nós vamos ter aqui as grandes obras de infraestrutura, né, como por exemplo a Transamazônica e, né, o Plano de Integração Nacional, conforme eu já falei. Os fatores gerais das migrações do Nordeste, do Sul e Sudeste para o Mato Grosso e Rondônia. Né? Então nós vamos ter de novo, ó, as frentes pioneiras, então aquelas frentes de colonização, né, nos anos 56 até 60, JK, construção de Brasília, e nos anos 70 a gente tem o que? A grande expansão agropecuária pela região do Cerrado. Tá? Mas aí alguém falaria, né? Alguém que está aí do outro lado fala assim, mas espera aí, você não vai falar aqui da região sudeste, né? Do Nordeste para o Sudeste? Porque do Nordeste para o Sudeste, conforme você já sabe, eu vou reforçar este seu conhecimento, a questão é a industrialização. Né? Então a galera que vem em busca de melhores condições de trabalho, melhores condições de vida na indústria. Fato que nem sempre aconteceu para todos, ok? Muito bem, vamos lá, 10 aninhos depois, década de 70 para os anos 80. O que que nós vamos ter aqui? Fluxo Nordeste-Sudeste. Então aí já inserido na lógica dos governos militares, né, 69 e 73, o milagre econômico, a grande expansão da indústria, né, da atividade industrial, e aí nós vamos ter então aquela ideia da vinda. Lembrando que muitos dos nordestinos que vieram para São Paulo, na perspectiva de trabalhar na indústria, principalmente na indústria automobilística, muitos deles não foram parar na indústria automobilística, foram parar num outro tipo de indústria, né, que é a indústria da construção civil. E isso é importante ser destacado. Outra coisa importante aqui, Nordeste e região amazônica. Então, de novo, ó, fronteira agrícola, projetos de desenvolvimento e lá nos anos 70, o polo industrial de Manaus, a Zona Franca, tá certo? Então é importante pensarmos nessa situação. Por fim, quando nós pegamos o fluxo aqui, ó, a galera que está saindo do sul, né, indo para o centro-oeste, para Rondônia, aí nesse momento, né, década de 70, entra a Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, desenvolvendo várias tecnologias de correção de solo para a expansão da produção no, né, domínio do Cerrado, o que acabou devastando o Cerrado e tornando o Cerrado hoje, né, um chamado hotspot. Então o que é um hotspot? É uma área de grande biodiversidade, mas extremamente ameaçada. Esses fatores fizeram com que houvesse aí uma grande expansão da atividade agropecuária na região centro-oeste, mais especificamente no domínio do Cerrado. Lembrando, década de 70, em 64, os militares assumem o poder, né, e eles vão criar lá o Estatuto do Trabalhador Rural ou Estatuto da Terra, em que eles vão dizer que fariam uma reforma agrária. Então o INCRA passa a ter um papel fundamental, né, nessa ideia de tirar pessoas e levá-las para outros lugares. Então era abertura de estradas e criação de polos de desenvolvimento ou de, né, núcleos de colonização chamados aí de reforma agrária. Beleza? Muito bem. Anos 80, 2000.
Lembrando uma coisa importante, ou destacando uma coisa importante para todos vocês que estão me dando aí o privilégio da sua companhia aqui, né? Vamos lembrar, 73 nós temos a primeira grande crise do petróleo. E na medida em que houve uma grande crise do petróleo, tá, nós tivemos uma coisa. Deixa eu voltar aqui, porque aí eu vou pontuando para você, né, e fica mais fácil. Ó. Nesta grande crise do petróleo, o Brasil, né, tem a crise da dívida externa. Na crise da dívida externa é fundamental lembrarmos ou sabermos que o Brasil adota um lema: exportar é o que importa. E aí, né, como grandes elementos das exportações brasileiras, nós vamos ter as commodities, produtos agrícolas e produtos minerais. E aí nós vamos ter um grande, né, avanço sobre a região centro-oeste do país, principalmente, né, na questão do desenvolvimento do agronegócio ou da agricultura de maneira geral, e na região amazônica, principalmente, ou na região norte, a, né, maior intensificação da exploração dos programas ou dos projetos de exploração mineral, ok? Anos 80, anos 2000, aí nós vamos ter o que? Uma diversificação muito grande dos fluxos, ok? Mas vamos lembrar, ó, o Nordeste continua sendo a principal região de saída ou a principal região de expulsão das pessoas. E aí nós vamos ter, né, o Sudeste como grande referência de vinda, mas também outras áreas. E aqui, né, os fluxos acontecendo entre os estados ou entre as regiões. Então, nesse momento, nós vamos ter a ação das agências regionais de desenvolvimento, como, por exemplo, a Sudan, né, Superintendência para o Desenvolvimento da Amazônia, a Sudene para o Nordeste e a Sudeco para o Centro-Oeste. Mas, assim, importante destacar, né, o Sudeste ainda continua sendo a grande região ou a região de maior atração de fluxos migratórios internos. Chegamos nos anos 2000 e aí no século 21 as migrações elas ganham um novo contorno, elas ganham, né, um novo panorama. E aí nós vamos ter o que? Aquilo que é chamado de migração de retorno. Então o que é a migração de retorno? O nome já é autoexplicativo, me parece, né? É aquilo que vai ocorrer principalmente, por exemplo, no Sudeste em relação ao Nordeste. Então pessoas que vão sair destas regiões, ou principalmente daqui do Sudeste, e voltando para sua região de origem. Tá? Então, no Nordeste, a partir dos anos 80 e principalmente a partir, né, da metade dos anos 90, nós tivemos o quê? Uma melhora no desempenho da economia local. Nós temos todo um conjunto de coisas, né? Assim, para ser justo aqui. Temos o Plano Real, estabilização econômica e, ao mesmo tempo, nós temos um novo surto de desenvolvimento industrial brasileiro. Por que surto? Porque o Brasil, na prática, ele nunca viveu um longo período contínuo, né? Daquela coisa de continuidade de crescimento ou de desenvolvimento. Nós tivemos momentos específicos relacionados a isso. Momentos lá relacionados com o governo Getúlio Vargas, depois com o governo JK, depois com os militares, o milagre econômico, depois um período, né, de uma década, mais de uma década perdida, e depois reiniciando o processo a partir da redemocratização com, né, focos de desenvolvimento. Mas nos anos 90, mais especificamente em 91, crise do modelo socialista soviético, desintegração da União Soviética e uma grande expansão da indústria ou das chamadas empresas multi ou transnacionais. E o Brasil acaba recebendo aí grande parte de, né, boa parte de investimentos externos com novas empresas chegando por aqui. Nesse contexto, essas empresas vão desenvolver atividades, né, nas chamadas outras áreas. Então temos uma interiorização da indústria, tá certo? E o Nordeste, de forma mais pontual e mais específica, acaba recebendo vários investimentos que vão dar àquela região, né, um novo nível ou elevá-la a um outro patamar de desenvolvimento. E aí gerando emprego, gerando renda, né, e nós vamos ter esse processo acontecendo. Então vamos lá. Na região metropolitana de São Paulo, 60% dos que deixaram a região entre 2000 e 2010 eram migrantes de retorno. Por que essa galera está saindo de São Paulo, principalmente?
custo de vida, né? Não só de São Paulo, mas do Rio também. Custo de vida nas capitais. Outra coisa, então na medida em que eu tenho um custo de vida elevado, uma baixa qualidade de vida, porque eu não consigo morar num local adequado, eu não consigo acessar aquilo que me interessava de forma, né, a me trazer a este lugar num período anterior. Então agora eu começo a pensar em voltar. Por outro lado, nós temos aquela outra galera que fez o quê, né? Veio para cá num período anterior, então do mesmo lugar também, migrantes nordestinos, que conseguiram fazer aqui um pé de meia, conseguiram, né, uma estabilidade econômica e aí vão envelhecendo e vão buscando o quê? Lugares em tese mais tranquilos ou pelo menos mais baratos, né? E aí você vai tendo o quê? Essa pessoa também voltando. Então tem quem realizou o sonho, né, de permanecer aqui e ganhar uma grana e poder voltar de forma tranquila, e aquele grupo que não conseguiu isso, infelizmente. Então, custo de vida, né, o desenvolvimento econômico, a desconcentração industrial, isto fez com que, né, as migrações de retorno se tornassem, né, bastante eficazes. Eficaz não é o termo, né? Se tornassem bastante intensas. Avanços da urbanização. Então vamos lá, o que nós temos nesse processo? E aí é interessante fazer um paralelo, né, com o processo de urbanização. Nós vamos ter a metropolização das cidades médias, enquanto nós estamos tendo a chamada desmetropolização, principalmente de São Paulo e do Rio de Janeiro. Tá? O que não significa dizer que essas cidades perderão a sua condição de metrópole, mas significa dizer que há um novo processo aí. Muito bem, para fechar isso, ó, vamos observar aqui, né, através de um dado, um mapinha que eu retirei do jornal Folha de São Paulo, ó, saldo migratório em cada região, né, ou em cada estado de 2004 a 2009. Veja que, vamos olhar aqui para os fluxos, ó, do Nordeste para o Sudeste, de 95 a 2000, né, foram 960 mil pessoas. De 99 a 2004, 548 mil. E de 2004 a 2009 foram 443 mil. Veja que houve uma queda substancial, né, de gente saindo do Nordeste e vindo para o Sudeste. E do Sudeste para o Nordeste, de 95 a 2000 foram 420 mil. E de 99 a 2004, 620 mil pessoas. Né? Então, nós vamos percebendo o quê? A confirmação, né, confirmação desse processo chamado aí de migrações de retorno, tá bom? Aqui eu peguei uma capa da revista Exame, né, que ela é de 4 de 11 de 2009, né, e portanto assim, deixa eu me colocar aqui perto dessa figurinha que não sei quem é, né? Nordeste, aqui o Brasil cresce mais rápido. Empreendedores como Antônio Andrade Júnior, Richard Saunders, né, e Deusmar Queiroz estão se tornando personagens comuns no Nordeste. O surgimento de um mercado consumidor, né, emergente, o aumento da infraestrutura, a chegada de investidores transformaram a economia da região na mais vigorosa do país. Aqui a capa da Exame vem confirmando aquilo que eu havia dito, né, anteriormente. Essa ideia aí de que muitos estados do Nordeste apresentaram um crescimento econômico e uma melhoria substancial na infraestrutura, fazendo com que se tornassem então grandes atrativos, né, para volta de pessoas que foram, né, que eram oriundas do Nordeste e de outras que foram em busca de emprego, renda, melhores condições de vida, tá certo? Para encerrar, né, trazendo para você aqui aquilo que interessa. Então, ó, testando seus conhecimentos, a Universidade Estadual de Feira de Santana, em 2015, movimento da população dentro do território brasileiro, sobre as migrações internas no espaço brasileiro, é correto afirmar que, né, aí está mostrando o que, gente? Aquele processo de origem e destino. Então, a galera saindo do Nordeste e vindo para as áreas, várias outras áreas, né? Então, sobre elas é correto afirmar o quê? Que a partir da década de 40 do século passado, ela foi marcada pela expansão do êxodo rural e pela forte industrialização, né? Fatores que resultaram numa intensa urbanização. Vamos lá olhar por que não é a letra A? A superfície do território brasileiro e a evolução histórica dos ciclos econômicos estão entre os estimuladores. Ok, superfície do território, né? A superfície em si não, né?
a evolução histórica dos ciclos econômicos, se relacionar com o ciclo econômico, sim, mas o fato do tamanho do Brasil não vai interferir nisso. O Sul é uma tradicional região excludente, né? Pois os minifúndios dominantes em todo o seu espaço não bastam às necessidades. Está dizendo que o Sul é a região que seria o quê? Não é maior saída de pessoas? Não é, a gente percebe nitidamente aí que é o Nordeste. Os estados de maior movimento de saída são Goiás e Pernambuco. Não são. Né? E as secas do sertão nordestino constituem um único fator repulsivo. Não. Né? A seca é um fator que, junto às condições econômicas, intensificam, mas não são, né, o único fator. Ok? Bora aqui para mais uma questão. Agora o Enem 2016. Lembrando que o Enem ele tem uma proposta muito, né, pontual. A presença de uma corrente migratória por si só não explica a condição de vida dos imigrantes. Esta será somente a aparência de um fenômeno mais profundo, estruturado em relações socioeconômicas muitas vezes perversas. É o que podemos dizer dos indivíduos que são deslocados do campo para as cidades e obrigados a viver em condições de vida culturalmente diferentes das que vivenciaram em seu local de origem, ou em seu lugar de origem. O texto do Francisco Capuano Scarlato, né, professor lá da Geografia da Universidade de São Paulo, do Jurandir Luciano Sanches Rosa, um livro do Jurandir Luciano Sanches Rosa, lá de 2009. O Jurandir também é professor lá da USP, falando sobre população e urbanização brasileira. O texto faz referência a um movimento migratório que reflete o processo de deslocamento de trabalhadores motivados pelo aumento da oferta de empregos no campo? Não. Né? Da dinâmica experimentada por grande quantidade de pessoas que resultou no inchaço das grandes cidades? Opa, já chegamos aqui, né, nesse processo. Lembrando para você que está aí do outro lado, né, esse inchaço é chamado de macrocefalia urbana. Permuta de locais, troca de locais obedecendo fatores cíclicos? Não. Circulação de pessoas diariamente em função de emprego? Isso é migração pendular. Né? Cultura de localização itinerante no espaço? Também não. Ok? Enem 2017 tá falando o quê? Tá, né, trazendo um texto aí, né, que está dizendo pra gente o quê? Reflexões sobre os deslocamentos populacionais no Brasil. Tá? Então vamos lá. O fenômeno da mobilidade populacional vem desde as últimas décadas do século XX apresentando transformações significativas no seu comportamento, não só no Brasil, como também em outras partes do mundo. É interessante, eu vou aproveitar esse início da questão aqui para comentar contigo. Início do século XX, as migrações de retorno, tá? Mas em outros lugares do mundo, o que, que nós vamos ter? Né? Lembra que eu falei agora há pouco, para você que está aí acompanhando já a aula desde o início, né? Que há uma grande expansão das indústrias ou do capitalismo, né, pelos chamados países subdesenvolvidos. Então aí a gente vai ter uma mudança no processo migratório. Então, se os países antes desenvolvidos eram os principais pontos, né, de atração desses fluxos migratórios, no início do século XXI, a migração vai se dar de maneira geral, ou pelo menos em maior quantidade, de países em desenvolvimento para países em desenvolvimento. Por quê? Porque os países ricos começam a se fechar cada vez mais. Tá? E por outro lado, os países em desenvolvimento começam a apresentar uma expansão do seu crescimento, a exemplo dos BRICS. Aí está dizendo aqui, a redefinição dos fluxos migratórios internos no Brasil no período apontado no texto, né? Últimas décadas do século XX, tem como causa principal o quê? A questão da desconcentração da atividade industrial. Então, aquele novo surto de desenvolvimento industrial, aquele processo das indústrias saindo das grandes cidades e indo para cidades menores e causando nessas cidades um grande crescimento. No caso aqui de São Paulo, é só olharmos para o caso de Jundiaí, para o caso de Sorocaba, para o caso de Itu, Porto Feliz, Indaiatuba, cidades que acabaram crescendo bastante aí do ponto de vista industrial e, portanto, recebendo várias empresas e, ao mesmo tempo, grandes fluxos migratórios. 2022, pesquisa do IBGE, brasileiros levam mais tempo de casa ao trabalho. Pesquisa do IBGE aponta que a situação
É mais grave, né, gente? Não é maio grave, não. É um erro de digitação meu aqui. É mais grave no Sudeste. 13% das pessoas levam mais de uma hora para chegar ao trabalho. Nas regiões metropolitanas de São Paulo e do Rio, o IBGE registrou os maiores percentuais de trabalhadores que levam mais de uma hora no trajeto até o emprego. Quem vê, né, o Marcelo chegar ao trabalho nem imagina a maratona que ele enfrenta todos os dias antes das 5 horas da manhã. Acordo 4h30, saio de casa às 5, pego o trem 5h20, chego na Central, que é a Central do Brasil, né? Umas 6h50, pego o ônibus e chego no trabalho mais ou menos 7h10. Segundo o especialista, são os mais pobres os que mais, né? Os que mais, os que moram mais longe do emprego. Beleza, a pesquisa desenvolvida ela retrata a dinâmica populacional de quem? É uma migração de retorno? Não. É uma migração interna? Não. É uma mudança sazonal? Não. É um movimento pendular. Então, né, aquela ideia de que, opa, tá saindo de um lugar para ir para outro e ele tá, né, demorando muito tempo para chegar. Tudo bem? Então aqui eu encerro, né, esse nosso encontro para falarmos de migrações internas no Brasil. Lembrando a você, ó, as migrações internas são recorrentes nos vestibulares e no Enem. Cuidado aí com aqueles errinhos que são erros muito básicos, né? Então, passa aí o seu devido registro. Se tiver dúvidas, escreve aí nos comentários do vídeo, que eu terei prazer em conversar contigo, em dialogar contigo, tá certo? Espero que você consiga manter aí o seu foco, espero que você consiga estudar adequadamente. Bons estudos, vamos em frente e continuemos juntos aqui neste canal, porque o conhecimento ele é extremamente importante para todos nós. Grande abraço, fiquem bem e até um próximo encontro. Tchau, tchau.